Olá, hermanos! Hoje trago o compilado completo, incluindo a parte 4 do nosso vilãozinho do bem que só quer viver. Preparem-se para reviravoltas, drama e muita tensão. A história começa com um grito. O que cê tá fazendo aí parado, pirralho? A senhorita mais velha da milha Xiao já está na porta. Um homem desperta assustado, suando como se tivesse corrido uma maratona no deserto. Ele tenta entender o que está acontecendo, até que reflete: que droga, entrei num livro. De novo. E antes que possa respirar, leva um tapa estrondoso. Levanta agora e vai receber ela. Ordena o velho furioso. Esse velho? Nada menos que o avô do nosso protagonista, Lingu Qian, presidente da Lingu Enterprises, uma das 4 famílias mais poderosas da cidade de Sangue. De repente, uma voz mecânica surge em sua mente. Olá, anfitrião. A pessoa que acabou de te bater é seu avô. Você está no romance O Gênio Louco do Rei Dragão dos 4 Mares. Capítulo 35. Sua identidade é o vilão Ling Hu Han. Você tem 5 capítulos antes de sair do livro. Sua missão é sobreviver. Boa sorte. O prota atônito comenta: 5 capítulos. Não sei se é misericórdia ou crueldade. Em seguida o velho dá um tapa novamente no protagonista, e furioso ele comenta alto: o que você está murmurando? Vá até a porta. Bem-vinda, senhorita mais velha da família Xiao. Entendido? Se você continuar participando, eu te deixarei saber se sou misericordioso ou cruel. Em seguida o prota levanta e responde: entendido, vovô. Enquanto caminha, uma senhorita o cumprimenta e o prota retribui gentilmente. Em seus refletimentos ele se pergunta: há quanto tempo não começo a alternar entre livros? Não me lembro, e fechando seus olhos, ele explica que, no início foi um desastre repentino. O protagonista continua: eu pensei que estava morto, mas uma voz chamada Sistema me disse que ela me ligava ao plano o vilão deve ascender. A missão é sempre a mesma: interpretar o vilão que está prestes a morrer e depois sobreviver. O prota explica que o objetivo final é retornar ao mundo original com recompensas suficientes. Ele continua: embora eu tenha tido muitos sucessos, eu falhei ainda mais vezes. Como quando conheci um protagonista com poderes que lança mísseis sem discriminação. O prota, se lembrando, fala: como quando conheci um protagonista com poderes que lança mísseis sem discriminação, e um homem, simplesmente com as suas mãos, ele bloqueia um míssil. Em seguida ele joga fora. Vários mísseis são lançados e ele bloqueia todos rapidamente. E o prota, espantado com essa cena, comenta: uau! Não há como negar que você é o rei do B. Pegar um míssil de mãos vazias, de repente ele percebe algo. Bang! Ele foi de Vasco. A cena corta. O prota se lembra: quando um espadachim supremo perfura seu coração sem dizer uma palavra. Voltando, o sistema surge e diz: o romance completo foi sincronizado com sucesso. Anfitrião, por favor, faça o seu melhor. Enquanto está esperando por alguém, o prota reflete: parece que este romance está prestes a chegar ao momento em que o protagonista sequestra a noiva, logo depois uma beldade desce do carro. E olhando para ela, o prota diz em seus refletimentos: então, o protagonista também aparecerá hoje. Uma breve explicação: o homem à esquerda é Zanbei Xuan, o protagonista de O Genro Louco do Rei Dragão dos 4 Mares. E uma é Xiao Ashuran, a filha mais velha da família Xiao, uma das 4 grandes famílias. E olhando o protagonista da história, o nosso prota reflete: ó, que brilhante! Em seguida ele comenta: senhorita Xiao, por aqui, precisa que eu carregue a sua bolsa. A garota arrogante responde: não me toque. E suando, o prota reflete: eu sou Ling Hu Heng, o filho mais velho da família Ling Hu, uma das 4 grandes famílias de Jinin. E o mais importante, abanando cauda como um cachorro fala: eu não me importo, eu gosto de lamber, eu lambo com alegria, eu lambo livremente, eu lambo até tirar o fôlego. A garota retruca, dizendo: você está doente?
Em seus refletimentos ele comenta, eu sou o balança que persegue Xiao Shuran há 1 ano sem sucesso. E olhando o casal, ele continua falando, neste momento, ele é o guarda-costas de Xiao Shuran. E o protagonista Zanbei Xuan, o rei dragão da cidade de sangue no romance, e o professor Ling Gao Heng, explica, guarda-costas estão sempre em uma posição privilegiada, vocês entendem, gente? Ele continua falando, neste romance, ele é o núcleo todo-poderoso. Ele acrescenta, dizendo, ele é o verdadeiro rei com todos os bufos acumulados. E também, ele me odeia especialmente. Xiao Shuran bastante amável fala, Bei Xuan, pegue minha bolsa. Olhando para o casal, o prota reflete, Ling Gao Heng, este tolo descartável, embora com toda a sinceridade usando todos os recursos para ajudar a família Xiao, no coração de Xiao Shuran só há lugar para Zanbei Xuan. E bastante atônito, ele reflete, com apenas 5 capítulos restantes, não posso mudar o relacionamento entre Xiao Shuran e Zanbei Xuans. O prota fala que, nesse tipo de romance de harém masculino, onde o protagonista conquista todas as mulheres, o fim destinatado é o fracasso, é melhor desistir, te vejo no próximo livro, isso significa ser espancado até a morte, vai doer, aguarde e vai passar. De repente ele percebe algo, e diz, senhorita Xiao, tenho algo para lhe contar. Xiao Shuran se vira e responde, não quero ouvir o que você tem a dizer, mas também tenho algo para te dizer. E o prota fala, por favor, vá em frente. A garota em seus refletimentos diz, acho que posso adivinhar o que ele vai dizer. Em seguida ela retruca, Ling Gao Heng, desista dessa ideia, eu prometo. Ela insiste, mesmo que sua família Ling Gao pressione meu pai com benefícios, eu também, de repente o protagonista interrompe, e diz, sim, eu entendo. Eu também tenho a mesma ideia. E garota continua falando, não vou me envolver com você, em seguida ela percebe algo, e o protagonista fala, desista do compromisso, eu também tenho essa intenção. A garota fica muito surpresa. Zanbei Xuan pergunta, qual plano maligno você tem agora? A garota pistola, também pergunta, Bei Xuan está certo, o que você está assim agora? Em seguida ela retruca alto, estou te dizendo, não importa o que você faça ou diga, eu não vou acreditar em você. Você está tentando jogar difícil para vir atrás de ti? Ling Gao Heng interrompe a garota e diz, não há necessidade de chegar lá, é completamente impossível. A garota sorrindo responde, Ling Gao Heng, eu vi todas as suas ações recentemente, você não pode me enganar. Ela caminha. E o prota sem palavras, reflete, mulher boba, você está escolhendo fazer parte do harém de Zanbei Xuan. Eu sou o verdadeiro tolo aqui. Mas infelizmente, agora eu me iluminei, mulher boba, boa sorte. De repente ela se pergunta, quem está falando? E bastante atordoada, ele continua se perguntando, só tem uma mulher aqui, então essa pessoa está me chamando de tolo, quem é ela? Logo depois o prota fala, a senhorita Xiao se preocupa muito, quando explicamos aos mais velhos que não nos comprometemos, vocês não vão se preocupar, certo? A garota se acalma. E Zanbei Xuan, vendo isso fica irritado. Enquanto eles caminham, o sistema reflete, droga, a interface de dados do host está falhando, alguns dos seus pensamentos serão capturados pelos personagens do livro, o que eu faço agora? Não posso relatar esse bug, caso contrário serei formatado. Acabei de aplicar um patch, agora eles só vão captar seus refletimentos quando você reclamar ou insultar, fiz o melhor que pude. O resto é com você, anfitrião, o protagonista, reflete, principal. De acordo com o romance, eu ofendi Zanbei Xuan porque tirei sua esposa dele, o que resultou em minha queda, ele continua falando. Agora, enquanto eu não me envolver com Xiao Shuran, Zanbei Xuan não terá motivo para ir contra mim. Sobreviver a 5 capítulos não será um problema. E finalmente eles chegaram. A garota diz para o seu guarda-costa ir descansar. Em seus refletimentos ela retruca, estou chocado com o que ouvi antes. Quem disse isso? Olhando para a garota, o prota reflete, embora eu não saiba por que Xiao Shuran, que está sempre com Zanbei Xuan, de repente pediu para ele esperar do lado de fora.
O prota continua falando, mas pelo menos Zanbei-shua não parece estar com raiva, bom sinal. Em seguida o prota fala, avô. Ele continua falando, eu trouxe a senhorita Xiao. E o velho bastante feliz fala, você chegou. Venha e sentar-se. Por que você ainda a chama de senhorita Xias? Chame-a de Shura. Ele continua falando, vamos, sirva um chá para Shura. O prota responde, é claro, vovô. Em seus refletimentos, ele reflete, não aguento essa primeira beleza de Sandy City, é melhor que ela faça parte do harém de Zanbei-shua. Termine o noivado rápido para que eu possa passar esse livro idiota. A garota ouvindo isso fica surpresa. Logo depois ela se pergunta, é Ling Yagao Heng. Você me insulta, mas por que você continua dizendo que eu faço parte do harém de Zanbei-shua? Ela se lembra do passado, o seu guarda fala para ela, não se preocupe, senhorita, enquanto eu estiver aqui, não importa quantos venham, não será um problema. Em seus refletimentos, ela retruca, Zanbei-shua é meu guarda-costas. Porque ele me salvou, eu confio muito nele. Ela continua refletendo, mas, não tem nada a ver com fazer parte do harém. Alguém está espalhando boatos? Em seguida o velho fala, esses caras, por que estão tão tenso? Irmão, acho que é hora de você se comprometer. O que você acha? A garota ouvindo isso, fica furioso. E diz alto não concordo. Ela continua falando, avô Ling Yagao, não tenho sentimentos por Ling Yagao Heng, casamento é para toda a vida, quero encontrar alguém de quem eu goste. E o protagonista bastante feliz também intervém dizendo, você tem razão. Um casamento forçado não é doce. Não devemos nos comprometer. A garota ouvindo isso fica surpresa. Em seguida o pai dela retruca, menino bobinho, eu sei o que você sente, mas você normalmente vai com Shura, por que agora também? Shura não é sensível, não se preocupe. Garanto que eles serão capazes de se comprometer. E o protagonista responde, não, cara. Como a senhorita Xiao pode não ser sensata? Sempre a admirei por ser sensato e razoável. Tio, Shuran já disse que não vai se casar comigo. E atordoado ele continua falando, então ela não vai se casar. Ela definitivamente não vai se casar. Não podemos nos casar. A garota ouvindo o prota, fica muito irritada, e se pergunta, por que você mudou sua atitude tão de repente ontem? Você até me enviou uma mensagem de 5.000 palavras. O pai da garota bastante comovido, fala, cara, realmente não foi fácil para você. Sério você quer ficar ao lado de Shura sem título? Mesmo que você consente, você deve ter um limite. Em seguida o senhor se vira para a garota e diz, Shuran, você não acha que está se exagerando demais? Este casamento tem que acontecer. O protagonista fala, tio, você realmente tem uma mentalidade empresarial, um entendimento de negócios. A seguir o prota cai de joelhos. E começa a implorar, dizendo, não vamos nos casar. Eu te imploro. Deixe-me viver. E olhando para a garota ele comenta em seus refletimentos, mulher boba, você está fazendo um escândalo lá fora, por que não diga nada agora que estamos dentro? Por que você não reclama e diz ao seu pai que não quer se casar? Você ficou mudo. A garota ouvindo isso, sorri levemente. Em seguida ela segura o prota. E pergunta, o que considerar, o que não casar? E bastante feliz ela retruca, devo ter mudado de ideia. Ela continua falando, pai, vovô Ling Yagao, já pensei bem nisso. Não tenho sentimentos agora, mas eles podem ser desenvolvidos. E bastante decidida ela aceita o casamento. Após ouvir a declaração de Xiao Shuran, Ling Yagao Heng cai de joelhos. E bastante irritado ele se pergunta em seus refletimentos, você tem algum problema de saúde sério? Se você tomou o medicamento errado, vá ao hospital. Se você ainda não acordou, vá para casa com sua mãe. Enlouquecer agora faz de você uma heroína. Mulher boba, você é tão burra. Eu quero te dar um tapa e te mandar voando. Após ouvir tudo isso, a garota se divertindo pergunta, você entende as palavras, o mandato dos pais e a palavra dos casamenteiros?
Ela chega mais perto e fala, você não gosta mais de mim? E o prota atordoado, rapidamente responde, dizendo, é claro que gosto de você. E furioso ele comenta em seus refletimentos, eu gosto de você, eu gosto do porquinho da cidade na sua casa. É uma questão de gostar ou não. Quero abrir sua cabeça e ver se ela é tão lisa quanto um escorrega. Após ouvir isso, a garota sorri levemente, e se pergunta, por que não percebi antes que tinha tanto drama interno? Ela insiste, dizendo, vê-lo forçado a aceitar. Que satisfação inexplicável. De repente o protagonista segura o seu braço. E bastante sério, ele comenta, vamos conversar lá fora. Ele continua falando, tio X e A.O. Vovô, por favor, nos desculpem por um momento. Em resposta, o pai da garota diz, fale mais em particular, dessa forma você desenvolverá sentimentos. Enquanto caminham, o protagonista, irritado, pergunta, o que diabos aconteceu com você antes? Ele continua perguntando, ainda há tempo para rejeitar o casamento. Você entendeu? A garota, bastante calma, retruca, por que eu deveria rejeitá-lo? Ela insiste, este noivado foi arranjado pela família. Qual o motivo para rejeitá-lo? Em resposta o prota diz, você disse que queria se casar com alguém de quem você gostasse, essa é a razão. E bastante atônito ele continua falando, além disso, não gostava de você antes? Irmã, me deixa ir, não podemos nos casar. A garota ponderando fala, não gosto de ninguém agora, mas talvez se eu casar com você, acabe gostando de você. E o protagonista ouvindo isso fica muito atordoado, em seus refletimentos ele comenta, irmã, por favor, não faça isso. Se você gostar de mim, eu estarei morto. Zambeixua não me deixe em paz. Após ouvir os refletimentos do prota, ela se pergunta, Zambeixuan, por que você continua mencionando Zambeixuan? Ele tem tanto medo de Zambeixuan? O que Zambeixuan fará com ele? Ele, o jovem mestre de uma das 4 grandes famílias da cidade de sangue, tem medo de um guarda-costas? De repente o protagonista cai na real e fala, é tarde demais. Rapidamente, ele se aproxima da garota, e diz, peço-lhe uma última vez, rejeita o noivado. A garota decidida, responde, rejeição não. O que você vai fazer comigo? Ling Yagao Heng ouvindo isso fica assustado. A cena corta para o salão de banquetes. E o prota quase chorando, comenta, é claro que não posso fazer nada. De repente alguém segurando uma taça fala, vamos fazer um queijo para celebrar o compromisso desses jovens. A seguir todos levantam as suas taças. Uma das participantes diz, a família Ling Yagao-Y e a família Xiao se unem, o futuro é promissor. O homem ruivo ao seu lado também comenta que, foi dito anteriormente que a senhorita Xiao não gostava do jovem Ling Yagao, parece que a informação estava errada. Zhang Beishua ouve atentamente. A seguir ele faz uma carranca. E furioso ele quebra a taça em sua mão. E muito pistola, ele chama o pai da Xiao Shura e diz que ele se opõe ao noivado. E o Ling Yagao Heng ouvindo isso, sua frio na espinha, e diz em seus refletimentos, Zhang Beishua chegou. Não consigo escapar do meu azar destino. E o pai da garota, intrigado pergunta, e quem é você? O garotão bastante confiante responde, olhe para mim claramente e diga-me quem eu sou. O Sr. Xiao faz um grande esforço para se lembrar. A multidão fica êxtase. Um deles pergunta, quem é o Sr. Xiao? Não nos deixe em suspense. Outra pessoa também pergunta, será algum milionário misterioso? Uma das figurantes sussurra, dizendo, isto está ficando interessante. Em seguida o Sr. Xiao se lembra e diz, você é o guarda-costas da minha filha. E bastante sério, ele pergunta, o que você está falando desta vez, guarda-costas? Um dos figurantes ouvindo isso, fala, então ele é apenas um guarda-costas. Outro acrescenta dizendo, um guarda-costas se opõe ao noivado da senhorita e do jovem professor, que interessante. Enquanto todos zombavam da cara do guarda-costas. Diante disso Prota bastante atordoado, se você consegue parar de colocar lenha no fogo?
A seguir o sogrão fala, você está demitido. Esta é a última vez que você entra em um lugar assim. Sugiro que você coma bem antes de sair, porque depois você pode ter que engolir sapatos para viver. Zhang Beishuo ouve tudo atentamente. Logo depois ele comenta alto, Xiao da Zuan, eu apenas te dou um pouco de respeito por sua filha. Você realmente acha que só você decide o casamento da sua filha? Em seus refletimentos, Xiao Shuran se pergunta, se meu pai não decidir sobre meu casamento, você, Zhang Beishuan, decidirá? Ela continua se perguntando, por que eu não percebi antes que eu era um idiota tão arrogante? Você é detestável. Em resposta, o Sr. Xiao, furioso diz, não quero falar com um guarda-costas demitido. Alguém, tire ele daqui. Rapidamente alguns seguranças se aproximam do garotão. E sorrindo, ele comenta, você só chamou 2 pessoas. Estou te dizendo, 2 não são suficientes. Vou lutar contra 10. Ouvindo isso o Sr. Xiao fala, então, como você quiser. Todos, ataquem. Logo depois, os guardas vão em direção do garotão. Um deles desfere um golpe nele. Porém, rapidamente é derrubado. E os outros o encaram brevemente. E suando, um dos guardas fala, todos juntos. Em seguida eles atacam. O garotão rapidamente derruba um, e se prepara para atacar novamente. A seguir é um combo. Em poucos instantes todos os guardas são derrubados. E com um olhar cheio de intenção assassina, ele pergunta, quem mais OUSA? Venham todos. Lin Yagao Heng atordoado, diz em seus refletimentos, droga, ele está com raiva. Gezer espero não ser o próximo a sofrer. Não, tenho que pensar em algo. Em seguida ele comenta, que força, irmão Beishuan. Ele continua falando, isso tudo é um mal-entendido, irmão, não fique irritado. Abanando o rabinho, ele acrescenta dizendo, não se preocupe, Xiao Shuran definitivamente não vai se casar comigo. Como você quiser, o que você pensa? Ouvindo isso, ele finalmente se acalma. Diante de todo o barraco, um dos figurantes diz, esse guarda-costas de nome Zan é realmente insuportável. Outro figurante fala, você arruinou nossa grande festa de noivado. Uma garota comenta, dizendo, Lin Yagao Heng tem uma paciência incrível. Se eu fosse a filha mais velha da família Xiao, definitivamente escolheria Lin Yagao Heng também. E um homem furioso pergunta, como um guarda bárbaro pode se comparar com o jovem mestre da família Lin Yagao? Exatamente, com dinheiro e educação, esse guarda-costas não tem nada. Zhang Beishuo ouve tudo isso atentamente. Em seguida, ele começa a ficar irritado. E muito pistola, ele comenta, entendo, que insidioso. O prota suando muito, se pergunta, espera, o que esse romance idiota está fazendo? A trama deu uma mudança? Embora tenha realmente chegado o momento em que os comentários dos espectadores aumentam o poder de ataque, eles não devem sentir piedade do protagonista e desdemar o vilão. Como isso é revertido? E olhando para o garotão, ele comenta, você não pode simplesmente sequestrar a namorada, pegar ela e fugir, Xiao Shuran é sua esposa, seu cão bobo. Não posso, ouvir sua raiva impotente me faz rir muito. Como um cavaleiro o Zhang Beishuan fala, não me importo com os outros. Enquanto a senhorita estiver feliz, o que eu faço vale a pena. Em seguida ele comenta, Shuran, não se preocupe, enquanto eu estiver aqui, ninguém poderá te forçar a se casar com outra pessoa. Por você, não importa quantos estão entre mim, não importa quão significativas são as palavras, eu não tenho medo. A garota apenas fica em silêncio, e o prota, vendo isso, ele pula de alegria e diz, é assim que se faz. É assim que é. Zhang Beishuan, agora você parece um homem. O próximo passo é levantar Xiao Shuran em seus braços. A porta é ali, pegue e eu não vou persegui-los. Tirando seu cavalinho da chuva, Xiao Shuran, bastante enojada, fala, que irritante. O prota vendo isso, reflete, que expressão é essa? Você deveria estar chorando de emoção, eu mesmo estou tocado. Aceata rápido, rápido. Em seguida ela,
Lança um olhar para o prota. E segurando suas mãos, Zhang Beishuan pergunta, Shuran, o que você está olhando? Você está procurando uma rota de fuga? Não tenha medo, eu vou te levar. A garota ouvindo isso, fica muito pistola e retruca dizendo, não, irmão, quem quer ir com você? Tanta dramatização, você é louco. Em seguida ela retruca, Ling Yagao Heng. E o protagonista fica surpreso. Ela se afasta. E Zhang Beishuan vendo isso fica muito irritado. E a garota, bastante decidida reflete, finalmente entendo o que Ling Yagao Heng está pensando. Acontece que este mundo é um romance de harém masculino, e eu sou uma das mulheres ao redor do protagonista Zhang Beishuan. Se eu realmente for com Zhang Beishuan, vou me tornar parte do harém como Ling Yagao Heng diz. Beishuan chama pela garota. E bastante sério, ele comenta, você tem medo de que ele vá atrás de você e te machuque no futuro. O prota suando muito, pergunta, o que você está fazendo tão perto? Em seus refletimentos ele se pergunta, você não está pensando em me bater, está? Zhang Beishuan continua falando, estou te dizendo, enquanto eu estiver aqui, não ouça tocar nenhum dedo de Shuran. O prota retruca, perguntando, Beishuan, você entendeu alguma coisa? De repente Xiao Shura intervém, dizendo, Zhang Beishuan, saia daqui, tenho algo a dizer a Ling Gu Heng. Em resposta, ele comenta, eu sei que você realmente não quer ver, você está apenas se forçando. Se você tiver algo a dizer no futuro, apenas diz. Xiao Shuran fala, Zhang Beishuan, eu não vou com você. Em seguida ele assegura firme e diz, Shuran, você diz uma coisa mas pensa outra. Você tem medo de que a família Lingu se vingue contra você? Você ainda é tão doce e gentil. Diante da persistência a garota fica sem palavras. Dentro de si, ela retruca, derrotado. Zhang Beishuan tem uma forma incrível de pensar. Zhang Beishuan continua falando, como uma mulher gentil e carinhosa pode cair nas garras da família Linguis? Em seguida ele se vira com uma grande intenção assassina direcionada ao prota. E prota começa a suar muito. Ele se lembra que, isto é exatamente o que está descrito no livro, Zhang Beishuan, com uma chama e um desejo de matar à vista. Ling Gu Heng sabe que ele realmente quer matá-lo. Em seus refletimentos ele comenta, essa mulher é tão má. Um dia, para me matar, você está se esforçando tanto para atuar? A garota ouvindo isso, quase tem um treco. Após ouvir tudo, ela fica muito pistola, e diz em seus refletimentos, Ling Gu Heng, você enlouqueceu. De repente alguém intervém e diz, Zhang Beishuan, você é um sapo que quer comer carne de cisne. O meu genro é apenas o Ling Yagao Heng. O prota ouvindo isso, começa a render os seus dentes. Em seus refletimentos ele comenta, como esperado de um pai e uma filha. Ele continua falando, eles são uma família que sabe enganar as pessoas. Por favor, sejam um pouco mais gentil. O Sr. Xiao se pergunta, por que sinto uma dorzinha no pescoço? Em resposta, Zhang Beishuan pergunta, Xiao Zuan, você está sério forçando Shuran a se casar com um cara sem valor assim? Você não é humano? Ele se vira e diz, Shuran, não se preocupe, nesta vida, não vou me casar com ninguém além de você. A garota constrangida, fala, não é necessário, não é realmente necessário, eu não vou sair, é sério. Ponto e quase chorando, ela retruca em seus refletimentos, como ele não entende o que eu estou dizendo. É melhor eu me deitar no chão, é exaustivo falar com uma vaca. E sorrindo gentilmente, ele comenta, eu sei que você é tímido, não se preocupe, fique hoje, prometo que vou te buscar em breve. O protagonista observa Beishuan e se pergunta, aflito, ele vai sair sem a esposa? Isso não está certo. Não faça bobagens. Zhang Beishuan se vira com firmeza e diz que ele não vai desfrutar dessa vitória por muito tempo. Da próxima vez que voltar, será para lucrar com sua vida. Ele encara os presentes e continua, dizendo que todos, hipócritas que mudam de lado, no futuro vão se ajoelhar aos seus pés e implorar. O protagonista, em pensamento, tenta conter a tensão. Ele pensa que Beishuan deve ir agora e que precisa encontrar um jeito de fazer Xiao Shuran chegar até ele. Beishuan responde com convicção,
prometendo levá-la consigo. O protagonista lança um olhar à garota e pensa que, se Beishuan levar Xiao Shura agora, não precisará voltar para cortar sua cabeça de novo. A garota começa a se irritar e resmunga que dois homens bobos nunca acabam. Ela segura o protagonista, o puxa e o beija. Diz que isso é suficiente para provar que quer se casar com ele. Ela gosta de Lingu Heng e manda Beishuan ir embora. Beishuan quase desmaia. Atordoado, pergunta como vai salvá-lo. Em seguida, comenta que só se a Lingu Corporation entrar em falência, o protagonista fica em choque. O sistema aparece e parabeniza o anfitrião. A primeira fase da missão foi concluída. Xiao Shura mudou de coração e vai ajudá-lo a sobreviver por mais 5 capítulos. A recompensa é uma mansão de 600 metros quadrados à beira do lago. O protagonista cai de joelhos e pensa que tem 9 zeros no cartão de crédito, então por que precisa de uma mansão? A cena muda para a nova casa de Lingu Heng. Ele comenta, aliviado, que depois do banquete de aniversário do velho, finalmente pode descansar por alguns dias. Pergunta ao sistema se há algo a dizer. O sistema responde que a segunda fase da trama começa hoje. O protagonista reclama que o sistema arruinou a atmosfera. Ele se lembra que, na trama do romance, Xiao Shura e ele são forçados a casar. Xiao Dazuan os leva ao banquete do presidente do grupo de Hao, Tanju. Tanju é tio de Xiao Dazuan, tem mais de 70 anos, está velho e doente. Muitos querem impressioná-lo com médicos famosos e remédios raros. Lingu Heng também, mas quando Xiao Dazuan o apresenta a Tanju, ele tenta oferecer um médico milagroso e é humilhado por Zhang Beishuan, que reaparece e cura o velho com habilidades incríveis. Isso faz Lingu Heng perder o apoio da família costeira, o que, no futuro, leva à sua morte. De acordo com o horário, hoje é o dia do banquete. Zhang Beishuan já deve ter dominado o livro sagrado da medicina Jiu Tianshuan. Ele vai humilhá-lo de novo. O sistema alerta que o vilão deve contra-atacar e que ele precisa sobreviver. Alguém interrompe, chamando o jovem Heng para o banquete. O protagonista reconhece Ouqian. O sistema revela que Ouqian é conhecido como o Rei do Ódio e que sua presença aumenta o risco de morte em 50%. O protagonista pensa que precisa se livrar dele. Chama Ouqian de inútil e decide mandá-lo para Wall Street, nos Estados Unidos, para ser corretor da bolsa da família Lingu. Ouqian retruca que não sabe fazer nada disso. O protagonista diz que, se não sabe, deve aprender e acreditar em si mesmo. Afirma que ele é o melhor. Comovido, Ouqian pergunta se é mesmo o melhor. O protagonista comemora e diz que, depois de mandar esse cara, se sente muito mais confiante. Mais tarde, fora do Tan Family Hotel, o protagonista chega e ajeita a gravata. Chama por Shuran e diz que está ali. Em pensamento, lembra que, de acordo com a trama, ele e Xiao Shuran estão noivos, então deve chamá-la de Shuran. Uma beldade nota e se pergunta quem é aquele homem que parece tão familiar. Ela se aproxima e diz que se lembrou. Pergunta se ele não é seu ex-namorado mais odiado. O protagonista, surpreso, reconhece Mao Qiuyu. O sistema ativa a memória do passado. Ele se lembra que, na faculdade, Mao Qiuyu foi sua colega. Tiveram momentos doces, mas se separaram por um mal-entendido difícil de explicar. Depois, Lingu Heng virou o cachorrinho de Xiao Shuran e se afastou ainda mais de Mao Qiuyu. Ela o encara em silêncio e pergunta se ele não lembra mais dela. Diz que ele é esquecido. Ele recupera a compostura e pensa que aquilo é muito apimentado. Diz para si mesmo que não deve se preocupar com um ex tão bom e se chama de idiota. Ela, em choque, se pergunta quem está falando. Diz que não há ninguém ali além dela e Lingu Heng. Será que ele está resmungando em segredo? Talvez seja ele? Mas o lugar já estava vazio. Ela fica furiosa. Enquanto isso, o protagonista comenta que quer um carro igual àquele. Em pensamento, lamenta que outra principal tenha aparecido e que isso é aterrorizante. Ela reflete, intrigada, que ouviu a voz bem perto do ouvido, mesmo estando longe. O protagonista convida alguém para fumar um cigarro.
Lança um olhar e pensa que é vergonhoso ter um corpo bonito se vai acabar no harém do protagonista. Diz que não tem outro papel no livro além do de um homem enganado. Roubaram sua deusa e agora querem roubar sua ex. O protagonista é doente e só se interessa por mulheres que os outros gostam. Malkyuyo, irritada, diz que dessa vez ouviu claramente. Ela se aproxima e pergunta que bobagem ele está falando. Ele responde que não disse nada. Ela se irrita e diz que ele é inútil, que depois de seguir Xiao Shuran por tanto tempo, finalmente conseguiu ficar com ela e agora a deixa brava. O protagonista fica surpreso, cerra os dentes e pensa que não está atrás de ninguém. Implora que o noivado seja cancelado, diz que não gosta de Xiao Shuran e que ela é melhor que Shuran. A garota fica surpresa e pensa que ele não sabe que ela ouviu sua voz. O importante é que ele disse que ela é melhor que Xiao Shuran. Ela pergunta por que ele faz cara de desejo ao mencionar Shuran. Pergunta se ele realmente quer se casar com ela. O protagonista responde que é uma longa história e que casamento é um poço de fogo. Ela pergunta por que ele ainda é o cachorro da Xiao Shuran. Ele se irrita e diz que foi forçado a isso. Reflete que Xiao Shuran encheu sua vida de problemas e que deveria enviá-la para os Estados Unidos. Diz que o livro é absurdo. Ela sorri. Ele se pergunta por que ela está rindo. Ela diz que entendeu o mal-entendido e que não foi culpa dele. Mas lamenta que ele ainda vá se casar. O protagonista, em pensamento, clama para voltar com ela. Em lágrimas, diz que Malkyuyo é 1000 vezes melhor que Xiao Shuran e pede justiça ao céu. Alguém chega e ouve seus pensamentos. Ao ver o casal flertando, ela se irrita e começa a chamá-lo. Se aproxima e diz que estava procurando por ele. O protagonista pergunta o que está acontecendo. Ela apenas o encara e usa seu golpe matador de virgens. Ele não entende o que está acontecendo. Ela finaliza com o golpe final. Ele, estupefato, se pergunta se ela é louca e como mudou de caráter tão rápido. A irmã de cabelos alaranjados observa e pensa que são truques baratos. Ela diz que falará com Lingu Heng mais tarde na festa. Ao se virar, diz que seu número de telefone não mudou. Xiao Shuran vê tudo em silêncio. Belisca o protagonista e reclama que ele é um homem comprometido e continua flertando com outras mulheres. Ele responde que não há mais ninguém ali e pergunta se ela realmente quer se casar com ele. Ela retruca, dizendo que ele está tentando se arrepender. Segura seu ombro e insiste que o noivado foi anunciado na frente de todos e que ele não pode se arrepender. Ele pergunta se é necessário e se não seria melhor procurar o amor verdadeiro. Ela responde que isso não é da conta dele e que quem ela diz que é seu verdadeiro amor, é. Ela continua armando um barraco. De longe, Zhang Deixun observa e diz que Shuran parece muito triste. Ele observa o rosto da garota e continua. Aquele Lingu Heng, embora já tenha Shuran, ainda é ambíguo com outras mulheres. Shuran é realmente muito infeliz. Ele cerra o punho e diz, não, é meu dever salvar Shuran. Não posso abandoná-la. Totalmente decidido, declara, vou carimbar Lingu Heng na lama para que ele nunca mais se levante. Quero que Shuran veja sua verdadeira face. A cena corta para o corredor. O Sr. Xiao nota o protagonista e diz que ele é seu futuro genro. O protagonista quase chama o sogro pelo nome, mas se corrige e diz, Xiao da, tio Xiao. O Sr. Xiao responde que estava procurando por ele e que preparou um presente para levar ao seu tio. Em seguida, o homem se apresenta como Shangugun. O protagonista fica atordoado. O Sr. Xiao explica que, quando chegar a hora, Lingu Heng levará o divino médico Shangugun para tratar o velho Tan. Se não conseguir curá-lo, pelo menos mostrará a sua piedade filial. Mas se conseguir, a família Tan o apoiará completamente. Naquela época, a família Tan, a família Xiao e a família Lingu formarão a aliança familiar mais forte do país. De repente, o protagonista fala, não, espere. Suando frio, ele pergunta, qual é o nome dele? Que médico divino? Não pode ser. Eu ouvi mal? Ele se lembra que, no enredo original do romance, o médico divino Qian trouxe também tinha o sobrenome Shangugun. Mas Lingu Heng levou esse médico para consultar o velho mestre Tan e acabou sendo humilhado por Zhang Deixun, que o apontou como um charlatão.
Em seus pensamentos, ele comenta que mandou Oukia embora justamente para impedir que ele trouxesse um médico divino e que Zanbei-Shu o humilhasse publicamente. Mas o médico divino Shanguguan ainda apareceu. Essa trama está muito distorcida. O protagonista percebe algo e se pergunta se, mesmo mudando o enredo, os pontos-chave da história ainda permanecem. Por que a trama é tão perversa toda vez que ele viaja de volta no tempo? O Sr. Xiao, preocupado, pergunta o que Lingu Heng está fazendo parado ali. Diz que ele deve levar o divino Dr. Shanguguan para dentro. O protagonista responde que seu estômago dói e que precisa ir ao banheiro. Saindo correndo, ele comenta: Doutor Divino, por favor, guarde isto para mim. Vou ao banheiro primeiro. A cena corta para a varanda do salão de banquetes. Lingu Heng, suspirando, diz que tudo está muito distorcido. De repente, alguém pergunta por que ele está suspirando. A garota se aproxima e diz que ele está preocupado com Xiao Shuran. Ela afirma que já percebeu. Diz que ele e Shura não se dão bem naturalmente. De repente, o protagonista a impede de avançar. Em seus pensamentos, ele comenta que, no futuro, ela também fará parte do harém de Zanbei-Shuan. Bastante sério, ele pede que ela fique longe dele, pois já tem uma noiva. Em seus pensamentos, ele conclui que, em romances, não se pode tocar em mulheres bonitas, porque todas fazem parte do harém do protagonista. A garota responde: e daí? O compromisso também pode ser cancelado. Ouvindo isso, os batimentos cardíacos do rapaz aceleram. Em seus pensamentos, ele comenta: não, isso realmente testa minha força de vontade. Com o rosto ruborizado, ele admite para si mesmo: droga, eu amo garotas como o pai grandes, cinturas finas e gostosas como pequenos demônios. A garota, ouvindo isso, se pergunta: você realmente pensa isso sobre mim? Então vou tentar de novo. Ela se aproxima e pergunta: jovem Heng, você pode ser claro? Quem você prefere, eu ou Xiao Shuran? O protagonista recua e responde: ela é minha noiva. Você é apenas um estranho. Em seus pensamentos, ele grita: eu não aguento mais. A garota, ouvindo isso, sussurra: jovem Heng, você não respondeu diretamente à minha pergunta. Um estranho também pode se tornar um amigo. Que tipo de amigo você quer ser? Diante disso, o rapaz entra em pânico e diz: Mao Qiuyu, por favor, comporte-se. Em seus pensamentos, ele comenta: uau, ela é muito boa nisso. Se eu fosse homem, deveria derrubá-la agora mesmo. Ela continua, dizendo para si mesma: ah, poxas, eu não sou um homem de verdade. Mao Qiuyu, se divertindo, reflete: esse cara realmente tem uma língua afiada, mas um coração direto. Não acredito que seus pensamentos são tão engraçados. Eu amo isso. De repente, o protagonista nota alguém. A pessoa em questão é Zanbei-Shuan. Ele afasta a garota e diz: estou te dizendo, enquanto eu tenho um compromisso, você e eu só podemos ser estranhos. Quase chorando, ele pensa: eu a empurrei. Eu realmente a empurrei. Um corpo tão macio. Zanbei-Shuan, como você pode ser tão cruel? Droga, se eu continuar segurando, vou me tornar um homem estranho. Esse é o destino de um personagem descartável? Posso apenas olhar, não tocar? Ele se conforma com seu destino. Mao Qiuyu, se divertindo muito, diz: Lingu Heng, você é realmente adorável. O protagonista, olhando para ela, fica irritado e pergunta: estou sendo tão severo e você ainda está rindo? Você realmente não me leva a sério. E chorando, ele reflete: droga, como esperado, heroínas em romances de harém não consideram homens além do protagonista como pessoas. Logo depois, ele pergunta: o que é tão engraçado? Sou engraçado? Ela nega, rindo, e diz: acabei de refletir em algo que me fez feliz. Em seus pensamentos, o protagonista fala: se continuarmos assim, a história vai ficar estranha. É melhor voltar. Em seguida, ele comenta: esquece, eu vou sair. Enquanto caminha, ele reflete: hoje à noite tenho que ficar longe desses protagonistas perigosos. E eu sei, também longe daquele divino Dr. Shanguguan. Ele continua:
Assim que o médico aparecer, vou fingir que estou com diarreia e sair fugindo. É melhor perder a cara do que a vida. De repente, ele nota Malkyuuyo caída. Diante da cena, ele pensa, uau, Malkyuuyo, é incrível como você consegue cair sem se mover. Olhando para ela, ele se pergunta, esta é a protagonista de um romance? De repente, ele lança um olhar. Em seus pensamentos, comenta, Zanbei-shun está olhando para aqui. Malkyuuyo, olhando para Lingu Heng, retruca, não consigo me levantar. Você não vai me ajudar? Em seus pensamentos, ela diz, já que Lingu Heng claramente não gosta de Xiao Shuran, então aproveitarei a oportunidade para fazer Lingu Heng se apaixonar por mim novamente. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Malkyuuyo fica muito surpresa. Mao Xiaojun, preocupado, pergunta, irmã, o que há de errado com você? A garota, suando frio, tenta digerir tudo o que ouviu. Olhando para o irmão, ela se pergunta, você realmente planejou contra mim com um estranho? Ela insiste dentro de si, além disso, eu falei para meu pai sobre o plano fotovoltaico de Marte, e realmente investi nisso. Em seguida, ela diz, tudo bem, estou só um pouco tonta. Seria bom se eu me sentasse um pouco. Segurando uma taça de vinho, ela se pergunta, mas Lingu Heng sempre desprezou investimentos comerciais, nunca se interessou por eles. Como ele poderia saber? Ela continua se perguntando, será que Lingu Heng esteve secretamente preocupado comigo todo esse tempo? De repente, Malkyuuyo percebe algo. Bastante corada, ela reflete, acontece que Lingu Heng nunca me esqueceu. Este é o amor verdadeiro. Se isso não é amor verdadeiro, então o que é? Zanbei-shun segura o braço do protagonista com firmeza e diz, você não merece estar aqui. Eu vi você abusando da senhorita Mao há pouco tempo. A garota, percebendo o mal-entendido, pede que ele espere, muito irritada, retruca alto, ele não abusou de mim. Eu caí e ele me ajudou a levantar. Ele foi muito cavalheiro. Solte o Heng Xiao. Segurando o protagonista, ela insiste, quanto a você, você insulta sem saber o que está acontecendo. Você é apenas um guarda-costas. O que lhe dá o direito de agir de forma louca aqui? Zanbei-shun começa a ficar irritado. O protagonista, percebendo isso, reflete, droga, eu ganhei esse ódio de novo. Esse cara, quando os outros o insultam, ele simplesmente declara isso contra mim. Que vida miserável eu tenho. Malkyuuyo, ainda segurando o protagonista, pede que ele ajude a descansar. Em resposta, Lingu Heng diz, encontre outra pessoa. A garota belisca o protagonista e sussurra no ouvido dele, se você ousar me rejeitar, vou gritar que você me assediou. Ele rebate, você é uma mulher venenosa. Olhando para trás, ela retruca, quanto a você, querido irmão velho, quando eu descobrir a verdade, vou acertar as contas com você. Mao Xiaojun fica surpreso. A cena corta para dentro da sala de visitas. O protagonista está de joelhos diante de Malkyuuyo. Em seus pensamentos, ele comenta, assim que eu sair por aquela porta, vou fugir. Malkyuuyo, em seus pensamentos, responde, 20 tentativas de escapar? Você sonha. Ela fala, minhas pernas doem. Massageie-as. O protagonista, surpreso,
diz que isso não está certo. Olhando para o material de alta qualidade, ele reflete: com essas roupas sexy, como vou te massagear? Se eu tocar em você, Zhang Beishuan vai me odiar. A garota, ouvindo isso, o provoca: o que há de errado com isso? Quero que você me massageie. Emburrada, ela insiste: se você não fizer, eu vou gritar e dizer que você está me assediando. O protagonista, assustado, retruca: naquela hora de novo? Você não consegue pensar em mais nada? Mal Qiuyu começa uma contagem regressiva. 3, 2. Ela retruca: 1. Vou ligar para alguém. Lin Gu Heng responde desesperado: não ligue. Eu farei isso. Eu vou fazer isso agora. Ele comenta: ok, então vou começar. Ele começa a massagem. A garota fica corada. O protagonista pergunta: essa pressão é normal? Ela responde: ok, um pouco mais forte. O rapaz continua a massagem. A garota, em êxtase, faz sons estranhos. O protagonista, olhando para ela, pergunta: você também quer que eu massageie seu interior? Assentindo, ela retruca: você não pode ir lá. O rapaz continua com seu árduo trabalho. Ele pergunta: estou indo rápido? É forte o suficiente? Mal Qiuyu responde: como é bom. Você faz tão bem. O protagonista, surpreso, comenta: isto parece um pouco estranho. Irmão Xiao entrega a responsabilidade ao médico supremo. O médico responde com confiança: então vou dar uma olhada. Ele lança um olhar firme para o Sr. Xiao, que imediatamente aponta para Lin Gu Heng. O protagonista, suando muito, reflete: eles são loucos. Eu já estava me preparando para fugir, e agora eles vêm falar comigo? O Sr. Xiao se aproxima e diz: tio, não se preocupe. Este é o 18º herdeiro da família Wang, médicos imperiais há gerações. A família Wang salvou inúmeras vidas. O Doutor Supremo é como Hua Tu renascido. Com ele aqui, sua doença será completamente curada. Lin Gu Heng, ainda suando, pensa: irmão, não exagera nas palavras. Todo o ódio vai cair sobre mim. O médico supremo verifica o pulso do velho Tan. Ele comenta: verifiquei seu pulso e esta doença não é incurável. O Sr. Tan, ouvindo isso, fica muito feliz. O médico explica: esta doença é causada pela congestão do fígado e da vesícula biliar, com meridianos bloqueados e fogo cardíaco descendente. Isso causa o acúmulo de toxinas no coração e no fígado. Embora pareça grave, não é. Usarei as agulhas celestiais da família Wang. Com uma única aplicação, a doença desaparecerá. Zhang Beishuan, ouvindo isso, se incomoda. Em seus pensamentos, ele comenta: que agulhas celestiais? Comparadas às agulhas espirituais que aperfeiçoei, são meras imitações. Com uma agulha, o médico supremo será acabado. E as famílias Xiao e Lin Gu cairão com ele. O médico supremo espalha seu kit de agulhas. Antes de começar, ele pede: por favor, chamem o jovem mestre Lin Gu. O protagonista, surpreso, pergunta: quem? Eu? O médico responde: por favor, jovem mestre Lin Gu, ajude-me um pouco. Lin Gu Heng, suando ainda mais, devolve: nunca estudei medicina, não consigo fazer isso. Ele cerra os dentes e pensa: até para matar um porco é preciso de um açougueiro profissional. Agora por que está me pedindo algo tão fora do lugar? Se eu não sobreviver esta noite, será sua culpa. O médico sorri e diz: o jovem mestre Lin Gu é realmente muito modesto. Você ainda pretende continuar escondendo isso de todos? Inventando uma história, ele afirma: já ouvi dizer que o jovem mestre Lin Gu era diferente dos outros. Desde pequeno, ele tinha talento para a medicina. Comecei o treinamento. Jovem mestre. O médico supremo aplica a última agulha. Ordena com firmeza que peguem as agulhas. O velho Tan começa a recobrar a consciência. Com a ajuda do filho, já está em pé. Diz que o aperto melhorou um pouco e que a dor de cabeça também diminuiu consideravelmente. Reconhece: o senhor médico Shanguan é uma pessoa de grande habilidade.
O protagonista observa, enquanto a mulher ao lado do homem de cabelos prateados exclama que ele realmente é um médico milagroso. O homem concorda, dizendo que hoje pode afirmar que ampliou seus horizontes, mas Lingu Heng, intrigado, pensa, o livro não dizia que o homem não tão velho estava vomitando sangue? Então Zhang Beixuan teria a chance de aparecer, de repente, algo estranho acontece. O velho Tan começa a tossir sangue. Zhang Beixuan, presunçoso, ergue a voz. Como vai você? No início ninguém acreditava em mim. Agora acreditam? Este é um médico medíocre. O médico supremo permanece em silêncio. Preocupado, o mestre Tan pergunta, e qual solução você tem? Meu pai está assim. Rápido, pense em alguma coisa. Zhang Beixuan sorri, esse é o preço de confiar em médicos medíocres. Se tivesse me pedido ajuda antes, o velho já estaria curado. Continua, muito ruim. Acreditar em pessoas mais. E há aqueles que têm intenções ocultas, que seguem o médico medíocre só para ganhar fama. Com arrogância, acrescenta, em relação à aposta anterior, mudei de ideia. Não é necessário que ambos se ajoelhem e se curvem ao mesmo tempo. Você só tem que lamber meus sapatos até que fiquem limpos. E a aposta de hoje será cancelada. As duas heroínas pedem que ele espere. Trocam olhares. Cheia de raiva, Xiao Shuran reflete. Bem, então você ainda mantém contato com sua ex-namorada? Olha como eu lido com você agora. Beixuan tenta se justificar. Shuran, não fique com raiva. Não vale a pena a dor. Para ser honesto, eu te fiz lamber meus sapatos só para me vingar de Shuran. Você saiu da estrada, pulando entre duas garotas bonitas. Alguém precisa te ensinar uma lição. Mal Qiuyi, furiosa, lança um olhar cortante. Quem é você? Eu preciso de você? Acho que Xiao Shuran também não precisa de você. Beixuan fica sem palavras. Xiao Shuran toma a palavra. Eles não entendem o Dr. Shangguan, mas eu entendo. Afinal, ele é o médico em quem você mais confia. Ainda me lembro da última vez que ele tratou um paciente parecido com o velho. Qual foi a técnica que você usou no final? Ela se recorda. Sangramento no ponto da Zui. Mal Qiuyi, irritada, pergunta. Por que sinto que você sabe tudo e faz isso internacionalmente? Sim, também vi o Dr. Shangguan tratar doenças. Da Zui Point Blade em gel é sua técnica mais poderosa. O trio fica em silêncio. O médico supremo, em pensamento, se pergunta, por que eu não sabia que tinha essa técnica? No entanto, aqui está a coisa certa. Ele se recompõe e diz, senhores, não se alarmem, vomitar sangue não é uma coisa ruim. A congestão de qi sangue causada pelo vômito, na verdade, ajuda o fluxo. Quando o idoso terminar o sangramento, tudo ficará bem. Beixuan, em pensamento, entra em pânico, droga. Estou ferrado. O mestre Tan, ainda preocupado, pergunta, milagroso doutor, isso não é problema, certo? O médico supremo responde com firmeza, sem problema algum. De repente, o velho Tan sente algo diferente. Uma luz brilha em seus olhos. Em êxtase, ele exclama, essa sensação é como voltar para a faculdade. Oh meu Deus, até meus sentidos estão claros. Meu corpo parece ter energia infinita. Estou bem, estou muito bem. Cheio de vigor, ele declara, eu me sinto satisfeito. O Dr. Shangguan é realmente um Huatu deste mundo. E você, amigo Lingu, também me ajudou muito. Zhang Beixuan, tomado pela raiva, se pergunta, como é possível, essa é a minha técnica secreta. Como o médico medíocre Shangguan pode saber? O médico supremo encara Beixuan, ficou sem palavras. O que você disse antes? Por que você se ajoelharia se perdesse? Agora é a hora de cumprir sua promessa. Ajoelhe-se diante do jovem Lingu. Zhang Beixuan, surpreso, questiona o que havia ouvido, enquanto Ling Gao Heng, confuso, pensa consigo mesmo, tentando entender o que está acontecendo. Ele tenta argumentar com Xiao Shuran, pedindo que ela apenas siga o plano, já que o oponente praticamente se entregava.
Pergunta por que ela precisava provocá-lo novamente, justamente agora. As palavras soam dentro da mente dela, que, ao ouvir seus pensamentos, sente-se tomada pela raiva e o encara com intensidade. Ling Hao-Heng, assustado, se pergunta por que ela está olhando para ele, e não para Zhang Beishuan. Em desespero, repete o mesmo pensamento, enquanto observa o olhar firme e frio de Xiao Shuran. Logo depois, ela fala em voz alta, declarando que quem perder deverá se ajoelhar. Zhang Beishuan, incrédulo, reage indignado, perguntando se ela realmente esperava que ele se ajoelhasse diante de Ling Hao-Heng, chamando-o de inútil. Ling Hao-Heng, suando e segurando firme a mão de Mao Qiu, pensa que tudo está perdido. Reclama em sua mente que o livro parece estar quebrado e que o destino insiste em forçar a história de volta ao rumo original. Pergunta-se se sua vida como vilão descartável sequer conta como uma existência válida. Ao sentir o aperto de mão, Mao Qiu cora, acreditando que ele ainda a amava no fundo. Xiao Shuran, irritada, observa e tenta se convencer de que aquele gesto havia sido apenas um reflexo inconsciente. Ela então encara o protagonista e diz que Zhang Beishuan já havia aceitado sua derrota, perguntando até quando ele pretendia continuar os fazendo parecer ridículos. Ling Hao-Heng começa a suar frio, enquanto Xiao Shuran, impaciente, ordena que ele venha até ela. Jian Bei, observando a garota, percebe algo e pensa que ela não estava zangada com Zhang Beishuan, mas apenas preocupada com sua reputação. Acredita que, no fundo, ela só queria que ele aceitasse sua derrota com dignidade, como alguém honrado. Convencido, Zhang Beishuan declara que jamais permitiria que sua honra fosse manchada. Ele então lança um olhar determinado para Ling Hao-Heng, que recua assustado, perguntando o que ele pretendia fazer. Zhang Beishuan responde que não poderia decepcionar Shuran, e com raiva, afirma que, se tivesse de se ajoelhar, o faria por ela, e não por Ling Hao-Heng. O vilão, ao ouvir isso, quase perde o controle, sentindo-se prestes a desabar. Em pânico, segura Mao Qiu e grita para Zhang Beishuan não se aproximar. Pensa desesperado que, se humilhasse o protagonista daquele jeito, talvez nem conseguisse sobreviver. Mao Qiu, irritada, dá um golpe nele e grita, perguntando o que ele pensa que ela é. Ele, gemendo de dor, apenas reclama da barriga e inventa que precisa ir ao banheiro, fugindo enquanto despista o grupo com uma desculpa absurda. Logo o sistema aparece, anunciando com entusiasmo que a missão havia sido concluída e que a fase de cálculo de recompensas estava prestes a começar. Ling Hao-Heng, ofegante e aliviado, pergunta-se como ainda estava vivo. As garotas o observam em silêncio, até que todos, incluindo Zhang Beishuan, são subitamente teleportados, desaparecendo um por um. A cena muda. O protagonista desperta em outro lugar, e o sistema o parabeniza, dizendo que ele terá 3 dias de descanso antes da próxima missão. Ling Hao-Heng pega um copo d'água e pergunta quantos pontos havia recebido. O sistema responde que foram 2.333. Insatisfeito, ele reclama, perguntando se todos os sistemas eram ruins daquele jeito. Ainda nervoso, comenta que aquele momento da história era extremamente perigoso para ele. O sistema tenta tranquilizá-lo, afirmando que os cálculos de pontuação eram rigorosos. Ling Hao-Heng respira fundo e pergunta quantas missões ainda seriam necessárias para voltar ao seu mundo. O sistema explica que ele havia sido enviado para aquele livro porque, em sua vida anterior, morrera esmagado por um outdoor. Surpreso, Ling Hao-Heng pergunta se existe algum item de ressurreição, e o sistema responde que sim, mas custa 88.888 pontos, muito além do que ele possuía. Irritado, ele joga o travesseiro contra o sistema e grita para ele desaparecer. Desanimado, faz as contas e percebe que, com 200 pontos por missão, ainda precisaria de mais de 8.000 tarefas para acumular o suficiente. Reclamando, conclui que, no fim de cada missão, ainda tinha de descansar por 3 dias. Exausto, começa a murmurar números sem sentido, rindo amargamente antes de dizer que preferia morrer de novo a continuar naquela rotina. Sem forças, ele se rende ao desespero e diz que está cansado, desejando que tudo simplesmente desapareça. Aos poucos, seus olhos se fecham e a cena muda para o salão principal da família Lingu. 3 dias se passam. O protagonista desperta confuso, sentindo o corpo pesado e a cabeça girando.
Ao abrir os olhos, vê uma paisagem deslumbrante. Pensando consigo mesmo, reclama que o sistema de teletransporte o deixava tonto todas as vezes. De repente, uma voz o chama. Um homem observa e comenta sobre o estado deplorável em que ele se encontrava, dizendo que estava devastado pelo amor e que a culpa era toda da própria família. O homem o sacode, tentando despertá-lo. O sistema então surge novamente, explicando que a nova missão havia sido sincronizada e pedindo que ele se esforçasse para obter uma pontuação alta. O sistema anuncia que aquele era o dia do casamento da mulher amada pelo protagonista daquela história. Ling Yagao-heng, sem expressão, pensa que desta vez estava em um drama de época repleto de clichês. Ele então reflete sobre sua nova identidade, lembrando que sua amada se chamava Wainin. As famílias Lingu e Su haviam combinado um casamento entre eles, mas pouco antes da cerimônia, a família Su rompeu o acordo e prometeu Wainin a outro homem, um pobre inútil que fora aceito como genro adotivo. Esse homem, para sua infelicidade, era o protagonista desta história, Ning Yi. O homem ao seu lado sente o coração apertar. Era o segundo tio de Ling Yagao-heng, Ling Yagao-shan, que lamentava dizendo que Heng havia entregue o coração em vão, como se o tivesse dado a um cachorro. Logo o primo de Ling Yagao-heng, Ling Yagao-tian, intervém com raiva, dizendo que deveriam interromper o casamento imediatamente e acabar com aquele pobre coitado de Ning Yi. O terceiro tio, Ling Yagao-gang, adverte o irmão para controlar o filho. O pai de Ling Yagao-heng, Ling Yagao-feng, fala com calma, lembrando que as famílias Lingu e Su eram aliadas de longa data e que o casamento fora originalmente uma bênção para ambos os lados. O segundo tio, irritado, o confronta, dizendo que foi justamente a família de Feng quem rompeu o noivado primeiro e que não havia mais motivo para manter aquele laço. Ling Yagao-feng tenta argumentar que forçar um relacionamento só traria infelicidade. O segundo tio, porém, rebate, afirmando que, se a família Su não valorizava a união entre eles, a partir daquele dia não haveria mais motivo para manter contato. Ling Yagao-heng, ouvindo tudo, entra em pânico ao perceber o que estava prestes a acontecer. Pensa consigo mesmo que romper os laços com a família Su seria uma loucura, pois ela logo se tornaria a mais poderosa do mundo dos negócios de Tianshuan. Ele se lembra de que, no futuro, Ning Yi alcançaria tamanha influência que até os maiores comerciantes do país se curvariam diante dele. Será que eles pensam que cortar laços com a família é uma forma de puni-lo? Que ingenuidade! Ouvindo isso, todos ficaram em silêncio. O protagonista se questionava qual era o problema se a pessoa por quem estava apaixonado se casasse e ele não fosse o noivo. No final, era só sofrimento. Por que tanto drama? Do seu ponto de vista, Ning Yi não era uma pessoa tão má assim. Era apenas um genro adotivo em uma família em decadência. Se não o tivesse impressionado tanto, ele teria sido obrigado a lutar desesperadamente? Se continuassem agindo daquela forma, mais cedo ou mais tarde acabariam sendo os vilões. De repente, percebeu. Agora eles já eram os vilões. O segundo tio sentiu um arrepio. Caramba, acabei de ouvir um segredo perigoso. O protagonista sugeriu que todos se sentassem primeiro, e a família concordou. Ele se perguntava o que estava acontecendo ali. O pai comentou que talvez fosse melhor deixar tudo para lá. O protagonista, feliz em ouvir isso, pensou que fazia sentido. Relacionamentos da infância nem contavam como amor verdadeiro. Chamar aquilo de amor de infância soava bem, mas na verdade era apenas um casamento arranjado sem consentimento. Precisavam ver as coisas com uma mente mais aberta e desejar que o casal tivesse uma vida feliz juntos. O primo, surpreso, perguntou se ele estava falando sério. Disse que não havia ninguém desconhecido ali, então não precisava fingir ser forte. O protagonista respondeu com um sorriso sereno que estava falando sério. Não precisava fingir ser forte, porque realmente era forte. Virou-se e disse que já era tarde, que o primo deveria ir dormir. Em seus pensamentos, ele aproveitava que todos haviam entendido a situação para pôr um fim ao assunto de uma vez por todas. Quanto menos se falasse, menos problemas surgiriam. Era hora de sair discretamente. O rapaz tentou dizer algo, mas arregalou os olhos ao perceber. O que ouviram há pouco era a voz do coração do irmão Heng. O segundo tio, nervoso, mandou esquecer o assunto.
Em seus pensamentos, o pai do protagonista refletia que não havia necessidade de revelar o destino e que o melhor seria manter silêncio. Ele se desesperou. Conseguiu ouvir os pensamentos do próprio filho. Estava possuído. No quarto, Lingu Heng deitou-se na cama, aliviado por poder finalmente descansar. Mas algo parecia estranho. O sistema estava silencioso demais. Ele continuava acompanhando a história, mas não dizia uma palavra. Normalmente já estaria o incomodando. Chamou pelo sistema, mas não obteve resposta. Sentiu que algo estava errado. Enquanto isso, em outro pátio, uma mulher segurava um jovem pelos braços e o repreendia por ainda não ter ido estudar. Era Qin Weiwei, esposa do segundo tio. O rapaz, irritado, reclamava que não precisava estudar. Dizia que apenas os pobres precisavam de livros para subir na vida, que ele era o segundo jovem mestre da família Lingu, nascido com status superior. A mãe, preocupada, tentou fazê-lo entender que já tinha idade suficiente e que precisava aprender as palavras dos sábios, ou as pessoas zombariam dele. O jovem se virou e disse que não discutiria mais, que se alguém quisesse ler livros chatos, que lesse, mas ele não. Repetiu que quem estudava a vida inteira acabava mendigando a vida inteira. E saiu, deixando a mãe apenas observando. No quarto de Lingu Heng, alguém batia a porta com insistência. Ele, sonolento, abriu irritado, reclamando que perturbar o sono de alguém tão cedo era o mesmo que profanar o túmulo dos ancestrais. O primo entrou às pressas, dizendo que compartilhavam o mesmo túmulo e que não havia tempo para dormir. Todo Sanzhou estava rindo dele. O protagonista, indiferente, apenas se jogou na cama, enquanto o primo contava que os rumores lá fora eram terríveis. Diziam que ele não valia nada, que a família o havia rejeitado, que sua esposa preferiu casar com um homem pobre porque ele era um vagabundo sem esperança. Também diziam que era horrivelmente feio e que não tomava banho há 10 dias. Lingu Heng pensou que, no máximo, inventavam coisas sobre ele, mas o que o primo fazia era pior. Era um jovem professor da família Lingu, de aparência decente, mas arruinado pelos excessos dos pais. Não sabia fazer nada além de comer, beber e se divertir. Não era de admirar que, quando a família se extinguiu, ele tivesse sido o que morreu da pior maneira. O primo ficou atordoado. O protagonista continuou. No fim, os mesmos estudiosos que ele desprezava o capturaram, baixaram suas calças e o jogaram em uma latrina, onde se afogou em excrementos. Quando tiraram de lá, seu nariz e boca estavam cheios de sujeira, e o fedor era insuportável. Encostou o olhar no rapaz, e com lágrimas nos olhos, pensou no quão trágico era aquele destino. Alguns até aplaudiram, dizendo que alguém que desprezava os estudantes merecia aquilo. Impossível salvá-lo de qualquer forma. Disse então que não se importava com o que as pessoas falavam lá fora. Queria apenas dormir. Mandou o primo brincar em outro lugar e desejou-lhe um bom dia. O rapaz, decidido, anunciou que não iria brincar. Tinha decidido estudar. Lingu Heng, sem expressão, apenas perguntou o que. O primo declarou com entusiasmo que, a partir daquele dia, estudaria com todas as forças, devoraria livros, perfuraria o conhecimento e conquistaria o primeiro lugar no exame imperial. Disse que cavalgaria pela cidade em glória e faria com que todos os estudiosos se curvassem diante dele. O protagonista se perguntava se ele havia enlouquecido tão cedo pela manhã. O tempo passou, e ele notou que o sistema ainda não havia lhe dado nenhuma missão. Aquilo definitivamente não era normal. Questionava-se se deveria agir por conta própria ou esperar. Tinha medo de ser penalizado por não fazer nada. Decidiu então seguir o curso original do romance e ver o que aconteceria. Um servo apareceu e informou que a família sua havia enviado um convite. Uma jovem da família viera pessoalmente convidá-lo para uma refeição no restaurante Zui Xianlu. Se não quisesse ir, poderia recusar. Lingu Heng pensou alto. Uma jovem da família Su. Se fosse Su Ainin, teriam dito diretamente. Então quem mais poderia ser? O servo respondeu que não sabia. O protagonista decidiu ver pessoalmente. Ao sair pela entrada principal da mansão Lingu, notou uma beldade e ficou intrigado. Não era Su Ainin, então quem seria?
Disse ter ouvido que a moça veio pessoalmente convidá-lo para o restaurante e ficou pensativo. A mulher se virou lentamente, cumprimentando-o. Ele a observou com atenção. Ambos ficaram atordoados, perguntando-se em pensamento como era possível que fosse ela. Malquio observa o protagonista com intensidade e começa a dizer que ele é algo importante, mas Ling Gao Heng nega imediatamente, assustado. Ele afirma com firmeza que não é o que ela imagina. Malquio, com o olhar afiado, o encara e pergunta por que ele está tão nervoso, lembrando que ela sequer havia dito alguma coisa. Em seus pensamentos, ela tenta entender o que está acontecendo, sentindo que algo está estranho, acreditando que ele está fingindo não conhecê-la. O protagonista força um sorriso enquanto tenta responder com naturalidade, dizendo que ela havia vindo entregar o convite e convidá-lo para jantar no restaurante Zui Xian. A dúvida surge dentro dele quando se pergunta se aquilo era possível e o que realmente estava acontecendo diante da situação inesperada. Malquio tenta entender a reação dele e o questiona sobre o motivo de tanto espanto, lembrando que não era a primeira vez que se encontravam. Enquanto observa, ela sorri discretamente ao pensar que, se ele queria continuar atuando, ela poderia muito bem entrar no jogo também. Ele tenta manter o sorriso forçado enquanto a situação fica ainda mais desconfortável. Lembra que, da última vez que se viram, ela o tratara como se fossem da mesma família, mas agora tudo parecia diferente, como se uma barreira invisível tivesse surgido entre ambos. De repente, Malquio segura a mão dele com força e dispara com intensidade, dizendo que era uma coincidência e que estava prestes a chamá-lo de idiota. Ela continua analisando a aparência dele, comentando que a túnica verde que ele usa agora combina muito mais do que a preta com detalhes dourados igual à alta da última vez. Ling Gao Heng tenta manter a calma enquanto o suor escorre, reconhecendo que aquela era realmente Malquio. Ele se lembra claramente das roupas que usava na visita à casa de Tan, quando tudo havia começado a mudar. Desesperado, chama o sistema em sua mente, pedindo que apareça imediatamente. Logo se pergunta o que Malquio está fazendo ali, já que ela é protagonista da história do genro louco dos 4 reis dragões, teoricamente, não deveria estar naquele mundo. Malquio começa a ficar irritado e o acusa de fingir, afirmando que seria impossível ele disfarçar ao ponto de achá-la capaz de não reconhecê-lo após uma mudança de aparência. Com o olhar em chamas, ela questiona o motivo de tanta mudança no comportamento dele e provoca ao mencionar Suainin, insinuando que não conseguir casar com a amiga de infância o deixará deprimido. Ao ouvir isso, Ling Gao Heng arregala os olhos, surpreso e desesperado. Sem pensar, ele agarra e cobre sua boca com a mão, pedindo que ela pare de falar. Ela se recusa e ele entra em pânico ao lembrar que estão dentro da própria casa, temendo que alguém ouça. Malquio rebate com irritação, perguntando se ele estava prestes a cometer adultério na própria residência. Ela reclama da força que ele usa, dizendo que ele estava machucando-a. Enquanto isso, a mãe de Ling Gao Heng, Wang Ji, observa tudo de longe, chocada com a cena. O marido aparece logo em seguida, igualmente atônito, tentando entender o que estava acontecendo. Ele tenta quebrar o clima tenso dizendo que talvez estivesse tendo visões ou ouvindo coisas que não existiam. A esposa responde com firmeza, dizendo que, se o mestre também viu Angier entrar no pátio carregando a senhorita Malquio da família Su, então não era imaginação. O pai do protagonista pergunta, espantado, desde quando o filho estava se envolvendo com o primo da sua ex-noiva, enquanto a esposa admite que também só descobriu naquele dia. Irritado, ele reclama do comportamento do filho, chamando-o de responsável por agarrar uma moça em plena luz do dia e afirmando que era completamente inaceitável. A mãe tenta acalmar o marido, garantindo que, apesar de tudo, a fome ainda estava sob controle, mas lembra que a senhorita Mal também continuava solteira e precisava ter sua reputação preservada. Ela sugere que esperem ao menos até a moça ir embora para conversarem com Angier de portas fechadas. O marido, mais calmo, pergunta o que ela sugeria, e a esposa reafirma que invadir seria pior, podendo arruinar a reputação de Malquio. De repente, a segunda tia, Qin Ruei, aparece aflita, anunciando que algo sério havia acontecido. Ela conta que Tian havia dito pela manhã que não queria estudar e que agora correrá até a professora dizendo que queria se preparar para os exames imperiais. Afirmava que provavelmente havia batido a cabeça. O casal congela ao ouvir isso, chocados com a possibilidade.
A cena se desloca então para o quarto de Lin Guqian, onde o professor, irritado, tenta ensinar a lição sobre o caminho do grande ensinamento. Tian'er, nervoso, tenta adivinhar e questiona em qual residência aquilo se aplicava. Perdendo a paciência, o professor explica que residia na manifestação da virtude e pergunta se ele sequer conseguia reconhecer o caractere referente a ela. A concubina Lin Guqian, o segundo tio Xiao Taon e outros observam o garoto com desgosto, duvidando que ele fosse capaz de aprender qualquer coisa. Ela fecha os olhos e pensa que ele provavelmente estava apenas fingindo ser estudioso, acreditando que queria dinheiro emprestado da mãe para voltar a festejar. Sente alívio ao imaginar que ele não havia realmente mudado, pois chegou a considerar por um momento que ele poderia querer melhorar. A cena retorna para o quarto de Lin Guheng, onde ele fecha a porta com força e, ainda emburrado, pergunta o que estava acontecendo e como Mao Qiu agora podia ser prima de Waining. Ela bebe tranquilamente enquanto responde que não sabe, explicando que estava no banquete quando um clarão branco a deixou inconsciente. Quando acordei, já estava no casamento de Waining e Ningyi, arrumando o cabelo dela igual ao da prima. O protagonista anda de um lado para o outro enquanto pensa que tudo já está surreal demais. O sistema não responde, os personagens do livro anterior apareceram neste novo livro e, além disso, vieram com identidades oficiais. Mao Qiuyu, séria, questiona se ele recebeu o convite pessoalmente da família Su porque ainda não superou o término com Su Waining. O protagonista se irrita ao ouvir isso e rebate perguntando se ele está louco, por que diabos iria querer roubar a noiva dele. Questiona quem teria coragem de tomar a namorada de um protagonista de romance e se queria morrer. Mao Qiuyu, ainda não convencida, afirma que no livro anterior ele não pensava da mesma forma. Diz que, no fundo, ele chamava o protagonista de rei das falsificações e evitava confrontá-lo, mas mesmo assim flertava com Xiao Shura apesar de saber que o outro gostava dela. O protagonista arregala os olhos ao ouvir isso. Atordoado, pergunta qual livro anterior ela está mencionando e, em seus pensamentos, teme que ela tenha percebido que é uma personagem de romance. Mao Qiuyu sorri levemente antes de declarar que é exatamente o que ele está pensando. O protagonista, atônito, fica sem reação e tenta entender se ela ouviu tudo, questionando o que aquilo significa. A garota começa a rir ao ver a expressão dele, cutucando seu rosto, explica que todos os pensamentos ocultos dele estão escancarados para ela. Ele congela ao perceber isso, sentindo memórias embaraçosas explodindo em sua mente. Internamente, tenta negar, achando que talvez Mao Qiuyu esteja apenas o testando. Ela, ouvindo seus pensamentos, apenas ri antes de esclarecer que não está testando nada. O protagonista, ao ver a expressão dela, cora levemente. Pensa que ela realmente é digna de ser a protagonista feminina e que aquele sorriso lindo é o suficiente para deixá-lo morto. Mao Qiuyu pergunta se ele gosta de vê-la sorrir e se ele gosta apenas do sorriso ou de mais alguma coisa. O protagonista, surpreso, percebe que ela ouviu de novo. Suando frio, conclui que deve ser algum tipo de poder do protagonista para ouvir seus pensamentos, e que isso é uma falha do sistema defeituoso. Ele amaldiçoa o sistema, perguntando por que não aparece. Mao Qiuyu, satisfeita, pondera que, se isso é tão importante para ele, que faça o que achar melhor. Depois cutuca o protagonista novamente e questiona se ele o arrastou para o quarto em plena luz do dia apenas para deixá-la ali parada enquanto entrava em transe. O protagonista segura a mão dela e pede para parar de o incomodar. Mao Qiuyu retruca se aquilo era irritação. Lembra que, quando se reencontraram no hotel da família, ele a chamou de gostosa. Ele solta a mão dela e ela pressiona o corpo contra o dele, acariciando seu rosto enquanto pergunta se ele sabe que ela é atraente só de olhar para ela. Com os rostos praticamente colados, ela provoca, perguntando se ele não quer experimentar por si mesmo. É como se isso acionasse o gatilho do protagonista. Ele segura firme a cintura dela e afirma que, embora seu nome seja Lin Guheng, no livro anterior ele apenas recebeu a missão de interpretar esse papel e não é aquele cara bobo com quem ela teve um romance escolar. Ela sorri levemente e responde que um cego teve coragem de sugerir término e que não se importa. Afirma que não importa quem ele seja, porque agora só existem os dois ali. Questiona se ele sabe o nome daquilo. O protagonista, corado, pergunta qual é o nome disso enquanto pensa nos atributos dela e entra em desespero, acreditando que ninguém conseguiria suportar aquilo.
Se continuassem assim, aquele livro acabaria classificado para maiores de 18 anos. Ela o puxa e o joga na cama, explicando que aquilo se chama um homem e uma mulher sozinhos, uma faísca que incendeia o prado. Fica por cima dele, desliza as mãos pelo peito dele e continua dizendo que também poderia se chamar Você é o Monte Vushan e eu sou a chuva e as nuvens. O protagonista, suando, sente a pressão aumentar e comenta que existe um ditado que diz que quem brinca com fogo acaba se queimando. Segura o rosto dela e alerta que, se ela continuar, quem vai perder é ela. Ela responde que quem deve se preocupar é ele. Enquanto a observa, ele pensa que, naquele romance, Malkyuyo não passa de uma personagem secundária e Ningyi é apenas um genro adotivo sem harém. Acredita que, se divertir um pouco com ela, tecnicamente não deveria ser um problema. Ela acaricia o corpo dela treme, e comenta que ele está cheio de pensamentos. Diz que pensava que ele era um grande especialista, mas acabou descobrindo que é puro e inocente. Ele a segura pela cintura, invertendo a situação, e diz, será que só de tocar um pouquinho em você reage assim? Em seguida, ele se aproxima ainda mais, iniciando um momento intenso de interação. Ela é a primeira a mostrar sinais de esforço. Vendo isso, o protagonista pensa, qual é o problema? Você vai transformar toda essa besteira que está na sua cabeça em realidade? Agora vou mostrar a vocês o que significa pensar em algo e colocar em prática. Ela mal consegue responder, mas então sorri e diz, então, deixe-me ver quão bem você consegue colocar essa filosofia em prática. O tempo passa, e ela, toda revigorada, pergunta, que horas são? O protagonista, exausto, responde, Malkyuyo, você realmente não é humana. Ela sorri levemente, ajustando-se, comenta, já não é cedo, preciso ir à casa Zuishian. Se eu demorar mais, todos ficarão esperando por nós. Internamente, ele pensa, vou encontrar o protagonista, mas minhas pernas estão tremendo e minhas costas ainda doem, não quero me levantar. Ela, percebendo seus pensamentos, responde, se você não se levantar, teremos outro momento assim mais tarde. O protagonista, atônito, diz, estou me levantando, estou me levantando. A cena corta para a casa Zuishian. Um dos serventes, guiando os recém-chegados, sorri amigavelmente e diz, desta vez, a família Su reservou o quarto Yushun. Os anfitriões acabaram de chegar e vocês chegaram na hora certa. Em seguida, ele abre a porta do salão. Vendo o protagonista, sua ex-noiva fica perplexa. Ling Yagao Heng pensa, ei, você é uma mulher casada agora, pode parar de me olhar assim? Está me assustando. Atordoado, ele continua pensando, se seu marido vier e pensar que estou tendo um caso com você, mesmo que eu me jogue no Rio Amarelo, não conseguirei limpar meu nome. Ao redor, estão os pais do protagonista, o velho da família Su e também os pais de Su Ainin, a ex-noiva de Ling Yagao Heng. Su Ainin observa o protagonista em silêncio. O protagonista, constrangido, diz, desculpe pelo atraso. Internamente, ele pensa, eles convidaram meus pais também, que espetáculo. Em seguida, seu pai diz, você sabe que chegou atrasado e ainda está parado? Venha se sentar. Alguém intervém, tio Lingu, não seja tão duro com o irmão Lingu, afinal, é só um jantar em família. O recém-chegado se aproxima. É Ningyi, o protagonista desta história. Ling Yagao Heng, surpreso, pensa, que diabos? Ele é o Ningyi, o futuro magnata que revolucionará o comércio em Sangzhou. Ningyi explica, sou Ningyi, órfão da família Ning. 20 anos atrás, um incêndio devastador reduziu a rica propriedade Ning às cinzas. Ao atingir a idade adulta, o avô Su encontrou e prometeu casá-lo com sua esposa, tornando-o genro da família Su. Respeitosamente, ele diz, você deve ser o filho mais velho da família Lingu, certo? Eu sou Ningyi. O Ainin me falou de você. Ela disse que, desde pequena, recebeu muito carinho seu, uma amizade incomparável. É uma pena que não tenhamos nos conhecido no dia do casamento. Ling Yagao Heng congela por um instante e sorri, não, de maneira alguma. Internamente, ele pensa, segundo o enredo do romance,
ele também é um homem do campo que veio do mundo moderno, embora eu não saiba de qual linha do tempo este magnata veio. Ning continua, sei que tem circulado muitos rumores sobre meu casamento com um Ning. Para evitar que o irmão Ninggu forme uma má impressão da família Su, preparamos este jantar para esclarecer mal-entendidos. Ling Gao Heng pensa, eu sabia que esse jantar não seria tranquilo. Ele está obviamente tentando me testar. Ele sorri forçadamente, com um ar sério, questiona, que tipo de ressentimento poderia haver? É claro que não há ressentimento algum. Você e Su Weinin formam o casal perfeito. De verdade. De forma amigável, ele segura o ombro de Ningyi. Não fui ao casamento naquele dia porque a comida me fez mal. Não se preocupe demais com isso, irmão Ning. Quem disse que amigos de infância têm que se casar? Em seguida, diz, minha amizade com você, Weinin, é pura, 24 quilates. Amizade pura. Ningyi percebe o sinal e congela. De repente, ele se senta, surpreso, como se estivesse em seu leito de morte. O protagonista pensa, eu sou o palhaço. Em seguida, ambos choram de alegria e se chamam de irmãos. Su Weinin, preocupada, pergunta para Mao Qiui, primo, você entende o que eles estão dizendo? Mao Qiui responde, não se pode dizer isso, não se pode dizer isso. De repente, Ningyi segura firme a mão de Ling Gao Heng e diz, sinto muito, continue aproveitando, tenho um assunto particular para resolver com o irmão Ninggu, já voltamos. Diante disso, os mais velhos presentes apenas congelam. A cena muda para o pátio de Zui Xianlu. O ar fica pesado, como se algo invisível pairasse entre os dois. Ningyi quebra o silêncio, dizendo que mesmo depois da morte ainda não consegue entender como chegou àquela situação. Formado com honras pela Harvard Business School e ainda assim azarado o suficiente para sair uma noite em busca de comida e acabar esfaqueado no escuro durante um assalto. Lingu Heng segura uma folha de grama como se fosse um amuleto estranho e responde que o entende perfeitamente. Ele coloca a grama na boca e comenta que, pouco antes de tudo desabar em sua vida, estava animado porque finalmente conheceria seu crush da internet depois de 8 meses de conversa, exatamente num KFC. Ningyi suspira e conta que, ao chegar naquele mundo, descobriu que seu personagem não tem pais e que toda a família está morta. Agora é genro adotivo da família Su. Ele pergunta sobre o que aconteceu com o Lingu Heng. Cansado, o protagonista responde que é ainda pior. Ning reencarnou, mas ele está preso dentro de uma novela, e além disso com um sistema amaldiçoado de vilão que o coloca sempre como antagonista e saco de pancadas do destino. A reação de Ningyi é imediata. Ele se anima e diz que aquilo é épico demais, porque conhecer toda a história significa ter vantagem mesmo sendo vilão. É como jogar com o guia completo do jogo. Lingu Heng devolve a verdade sem suavizar nada. A história afirma que Ningyi destrói toda a família Lingu e depois o mata. O ar pesa ainda mais com a revelação. O silêncio se torna tão grande que chega a incomodar até os passarinhos no telhado. Atônito, Lingu Heng pergunta por que Ningyi ficou em silêncio e se ele realmente está planejando matá-lo. Ning começa a suar e responde que precisa da ajuda dele para sobreviver, e que o silêncio tinha motivo. Lingu Heng tenta argumentar que, vendo a forma como a trama está se desenvolvendo, se ele não fizer coisas malignas nem pode ser considerado vilão. Nesse ritmo, o próprio tema de ser um vilão preso em um romance deixa de fazer sentido. Ele congela por um instante, pensando alto se o sistema não teria parado exatamente por isso. Ningyi o encara e pergunta se o verdadeiro vilão ainda não apareceu. Os dois permanecem pensativos por um tempo, como se tentassem encaixar peças invisíveis. A cena retorna ao salão privado de Zui Xianlu. Su Weinin, impaciente, pergunta por que eles estão conversando tanto e por que ainda não voltaram. Ela se levanta decidida e segue para o pátio. Ao chegar, observa o protagonista sombrio e pensa que já suspeitava que o drama tinha finalmente começado. De repente, ela segura firme o ombro de Ningyi, irritada, pergunta o que Lingu Heng está tentando fazer. Ela admite que, em algum momento, as famílias de ambos mencionaram um possível noivado entre eles, mas que aquilo não passava de um comentário casual. Agora que ela e Ningyi estão casados, não entende por que ele continua insistindo no assunto.
Ning intervém preocupado e diz que ela está enganada, porque ele e Ling Heng estavam apenas se divertindo. Constrangido, o protagonista confirma que tudo não passa de um mal-entendido. Su Weinin não parece satisfeita. Ela questiona como é possível que dois homens que mal se conhecem pareçam amigos íntimos em 10 minutos. A desconfiança brilha em seus olhos quando pergunta se Ling Heng está ameaçando o marido. Ning nega prontamente. Em seguida, Ling Heng se endireita e fala com seriedade, prometendo que nunca nutriu sentimentos impuros pela senhorita Su e que sempre a considerou como uma irmã. Ele jura que, se estiver mentindo, que viva sozinho para sempre e tenha um destino miserável. Dentro de si, ele admite que não tem certeza se o Ling Heng original tinha sentimentos por ela ou não, mas lembra que aquele juramento diz respeito ao personagem original, não a ele, o intruso que está preso dentro do livro. O juramento parece acalmá-la. Ainda hesitante, ela pergunta se aquilo é verdade. Ele confirma com firmeza e diz que o noivado foi só uma ideia vaga entre suas famílias e que nunca houve um namoro sério. Se ela encontrou seu parceiro ideal, tudo o que resta a ele é ficar feliz por ela. Ele se aproxima de Ning e o abraça. Com um sorriso pesado, diz que o que realmente queria era pedir para que ele cuidasse bem dela no futuro. Ning concorda, e os dois sorriem de maneira forçada. Su Weinin apenas observa a estranha interação. Ning decide mudar o clima e segura os ombros da esposa, dizendo que agora que tudo foi esclarecido, é hora de voltar para a mesa e continuar comendo. Ele faz sinal para Ling Heng acompanhá-los. O protagonista respira fundo e pensa que a missão foi um sucesso. A aliança com o chefão está formada, e agora talvez ele possa descansar em paz sem ser morto. De volta ao salão, em meio a uma atmosfera tensa, o pai do protagonista tenta quebrar o clima dizendo que todos deveriam comer e beber. A porta se abriu de repente e os jovens retornaram. O velho Su levantou-se e chamou por Xiao Heng, dizendo que tinha algo importante para lhe contar. Ele olhou para a neta e perguntou se houve uma briga lá fora, mas ela apenas inclinou a cabeça, negando. O pai do protagonista segurou a xícara de chá enquanto o velho Su continuava, lamentando que os jovens da família eram inúteis e explicando que, por isso, confiar a grande responsabilidade da linhagem a Weinin. Em certo momento, considerou casá-la com Xiao Heng, mas não poderia permitir que o filho mais velho da família Ling se tornasse genro adotivo da família Su. O pai do protagonista permaneceu em silêncio, com um sorriso leve. O pai do protagonista completou dizendo que Weinin era inteligente e capaz, e que o futuro da família Su era promissor nas mãos dela. Contanto que o patriarca não tivesse objeções, as duas famílias deveriam se apoiar mutuamente daqui em diante. Enquanto isso, a mãe do protagonista olhava para Malquio e lhe dava uma piscadela. Malquio abriu os olhos, confusa. O protagonista, observando os anciãos, pensou que o gengibre velho era mesmo mais picante, e quem diria que aquele era o mesmo homem que amaldiçoara a família Su na noite anterior. O tempo passou e Malquio olhou para o protagonista enquanto os anciãos continuavam conversando amigavelmente. Ning aproximou-se e pediu para que ele andasse mais devagar. Explicou que, em alguns dias, entraria em contato para discutirem o próximo passo. Ling Heng respondeu sem problemas. Caminhando com a mãe, viu Malquio fazendo um sinal da carruagem, indicando que falaria com ele mais tarde. Ele pensou que ela estava sendo óbvia demais, especialmente com seus pais tão perto. A mãe dele percebeu o olhar e, com uma aura sinistra, puxou a orelha do protagonista, mandando que ele embarcasse imediatamente. Atordoado, ele apenas obedeceu, perguntando o que ela estava fazendo. Dentro da carruagem, o silêncio pesou. O pai lançou um olhar e, após tossir, perguntou se o jovem mestre tinha alguma orientação a oferecer naquele momento. O protagonista não entendeu, mas sua mãe o golpeou, dizendo que ele não devia ouvir o pai, pois ele ainda estava preso no personagem depois de atuar com o velho Su. O pai retrucou dizendo que ela não poderia tratar a professora assim. Irritada, a mãe respondeu que não havia professora alguma e que Jesus era seu filho. O pai pareceu compreender algo e concluiu que o destino não deveria ser revelado. O protagonista observou o pai e notou que ele definitivamente não havia saído do personagem. A cena cortou para o quarto de Ling Heng. Ele se jogou na cama e chamou pelo sistema 3 vezes, exigindo que ele atendesse, mas não houve resposta.
Levantou-se perguntando se não havia se desviado demais da trama principal. Sem o sistema, sentia-se como alguém dirigindo vendado, temendo bater a qualquer momento. Do lado de fora, ouviu um servo anunciando que a princesa havia dado à luz. Ele se lembrou da história. A esposa do terceiro homem era a princesa Xenia, e naquele ponto da trama ela realmente estava dando à luz. No romance original, o bebê recém-nascido era sufocado logo após nascer, levando a princesa à depressão profunda e à doença, abrindo caminho para que fosse substituída pela amante do terceiro tio. Se o bebê acabará de nascer, a morte estava prestes a acontecer. Lingu Heng saltou da cama e, ao caminhar pelos corredores, avistou uma serva carregando o recém-nascido. Pensou que, se a criança morresse, a separação entre a princesa Xenia e o terceiro tio desencadearia um conflito entre a família imperial e os Lingu, marcando o início da queda da família. Ele cerrou os dentes concluindo que a menina não podia morrer. A serva olhou ao redor, acreditando estar sozinha. Ele ouviu seus pensamentos frios chamando o bebê de azarado e anunciando que em um instante o sufocaria. De repente, ela percebeu algo e perguntou quem estava ali. Antes que pudesse reagir, um chute a lançou para longe. O bebê escorregou de seus braços, mas Lingu Heng conseguiu segurá-lo antes que caísse. Com a criança segura, ele suspirou de alívio e encarou a velha caída ao chão, perguntando onde ela planejava levar a garota no meio da madrugada, agindo de maneira tão suspeita. Você chegou até aqui, conta para a gente o que achou desta obra. Não se esqueça de dar aquele hype no vídeo e curtir. E se quiser uma continuação rápida, é só falar nos comentários. Ei, se você está gostando da história, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma reviravolta do nosso vilãozinho favorito.